Olá, com vocês, professor Hernaldicas. Qual deve ser a função social de um professor neste momento em que nós atravessamos? Pensando nisso, eu quero disponibilizar para você aulas fundamentais acerca do seu desempenho nas redações de vestibulares. Engana-se quem acredite que para ter sucesso numa redação você precise de receitas, de apenas esquemas, de maneira alguma. Nós precisamos levar ao vestibular, levar à banca, levar para os corretores a ideia de que nós temos competências argumentativas. Então vamos entender um pouquinho isso, o que são competências argumentativas. Como começa? Quais são os pilares de uma competência argumentativa? Verifica comigo o que eu reuni para você. Primeiro, é a competência de leitura. Competência de leitura, leitura crítica. Uma leitura que envolve apreensão e compreensão do tema. Apreender significa descobrir as palavras, captar as palavras que compõem justamente a coletânea. Compreensão. A compreensão requer a combinação daquilo que você está captando com os nossos referenciais, com o nosso conhecimento prévio, com a nossa visão de mundo. Então não é uma leitura passiva. A competência argumentativa, ela começa no vestibular pela capacidade, pela habilidade de leitura. E o que é a leitura hoje, senão essa leitura em que o leitor, em que você tem que ter um papel ativo, anotar, reconhecer cada tese, cada pensamento em cada texto que a coletânea está mostrando. E fazendo esta relação, estabelecendo relação que nós chamamos de compreensão daquilo que se lê. Não apenas decodificando, mas pensando o que está por trás. Qual é a visão de mundo deste autor, desse texto? Para que possamos, em seguida, passar por uma outra competência argumentativa fundamental. Análise do tema. E o que é analisar? Analisar não significa expor aquilo que você pensa sobre. Não, você não pode ser expositivo. É isso que nós chamamos de uma análise. Ela requer a combinação de um repertório pessoal se interagindo com as informações da coletânea. Veja bem, o que nós chamamos então de competência argumentativa quando estamos analisando é interação, é a competência de interagir. Interagir, isso significa o seu repertório com as informações que são disponibilizadas na coletânea. E a partir daí, uma outra competência. Qual é a competência? De optar, de tomar uma posição, de ser claro, ser evidente, ser direto nessa posição que você vai defender, que nós, no Enem, nós chamamos de projeto de texto. Na Unesp, na FUVEST, chamamos de posição clara, evidente e delimitada. Então essas competências, elas requerem também justamente essa compreensão, sair do óbvio. Então por isso que hoje em dia, os alunos que estão fadados ao fracasso no vestibular são alunos que passam nesses dias, nesses meses, neste ano, mais interessados em macete, em esquema, do que em reflexão, em capacidade reflexiva. Hoje nós vamos fazer aqui nesta aula um exercício de capacidade reflexiva. Nós vamos pensar como se constrói uma redação a partir daquilo que nós chamamos de competências argumentativas, rompendo a ideia do pensar baixo, do pensar desqualificado. Nós queremos justamente uma reflexão que nos ajude a sair do óbvio, a sair do senso comum e construir uma grande reflexão, um debate, uma interação, mostrando que eu, na minha redação, estou tendo um papel, uma competência de cidadão, cidadão pensante, cidadão que toma uma decisão, que analisa o pensamento do outro, que verifica, que traz exemplos concretos
que traz informações, repertório cultural, enfim, o repertório cultural é indispensável. Retomando então, competências argumentativas. A competência da leitura, a competência da posição clara, definida, analítica, reflexiva e, por fim, sair do óbvio. É por isso que uma receita, um clichê, não é bem-vindo. Um clichê, ou tanto uma receita, não são bem-vindos numa dissertação, porque ela pressupõe justamente a argumentação, pensar aquilo que está sendo feito. Tudo bem? Vamos para uma segunda parte, então. Sabendo que nós precisamos desses princípios, vamos para uma segunda parte. Vamos olhar para o tema. Primeiro, olhar para o tema. Qual é o tema? Venha comigo então, no próximo momento falaremos desse tema. Como que eu vou exercer a capacidade reflexiva pensando o tema que o vestibular vai me colocar. Tudo bem? Vamos lá, vamos comigo. Quanto ao tema. Qual é o tema? Venha comigo. Causas e efeitos da crise do humanismo. Vestibulando, olhe para cá. Primeira coisa que você deve fazer no vestibular, até antes mesmo da coletânea, é se identificar com a frase tema. E mais ainda, veja que eu estou oferecendo para você causas, número 1, efeitos, número 2, crise, número 3 e humanismo. Na verdade, são essas palavras que compõem a frase tema e que você vai ter que debater, que você vai ter que tomar uma posição, ler bem a coletânea, ver o que a coletânea está oferecendo e a partir daí pensar a sua redação. Eu acredito que a melhor organização do pensamento é pegar esse sintagma nominal pelo núcleo, por aquilo que a banca está querendo de você. Ela colocou para você então o tema causas e efeitos da crise do humanismo. Para bem organizar justamente esse tema, vale a pena você começar a pensar assim: núcleo, humanismo. O que é esse humanismo? Porque para a literatura pode ser uma definição, para a arte pode ser outra definição, mas nós vamos tomar uma definição aqui que vai ao encontro da expectativa da coletânea, ao encontro da expectativa de uma argumentação, abrir os horizontes da nossa argumentação. Portanto, nós vamos ver o humanismo como um fundamento da existência. E é assim que nós vamos trabalhar hoje. E eu até vou mostrar daqui a pouquinho para você, numa aula temática, como que pensa esse tema, humanismo, sendo um fundamento da existência, e para isso, entender então quais são as causas, quais são os efeitos, o que está em crise. Então veja, se nós começamos pelo humanismo, percebendo que o humanismo é o fundamento da existência, você vai ter que pensar, crise do humanismo? O que está em crise? Você vai ter que selecionar algumas coisas, tanto da coletânea quanto da sua reflexão. O que está em crise? Pode ser uma reflexão da criticidade, uma busca pela novidade, buscar renovar-se. Pode estar em crise também o papel da ciência, que tipo de ciência que nós estamos hoje, século XXI. Uma crise da sociabilidade, da natureza social do homem. Uma crise do conceito que nós temos de política. Enfim, olha para cá, você tem que saber duas coisas. O que você está pensando enquanto humanismo e o que você está pensando enquanto crise. Para depois, somente depois, você começar a compreender as causas e os efeitos. Você, então, tem que entender isso. Tem que entender essa metodologia, a arte de pensar, a arte de analisar. Você percebe que eu não posso começar pela causa, não posso começar pelo efeito. Eu tenho que entender que crise é esta que está sendo posta em jogo, que tipo de humanismo que nós estamos a pensar. E depois, obrigatoriamente, nós chegarmos nesse planejamento, planejar o tema. Essa primeira parte, então, que você está aqui comigo agora, eu estou pensando assim como professor. Como ajudar o meu aluno a planejar a sua própria redação a partir do eixo temático, a partir também da frase tema. Depois eu posso pensar nas causas. Posso enumerar as causas. Causas.
uma economia de mercado, uma sociedade de mercado. Nós temos um sociólogo, Polanyi, que ele fala que nós deixamos de ser uma economia de mercado e passamos a ser uma sociedade de mercado. Olha, é uma causa para essa crise do humanismo, para esse papel de sociedade. Uma outra causa também que você pode organizar mentalmente, as novas tecnologias. As novas tecnologias com seus filtros de dados, com seus algoritmos. As novas tecnologias tirando aquilo que é essencial do homem, o livre-arbítrio, a escolha, a tomada de decisão. Você pode também pensar em outras causas, como utilitarismo. Tudo que eu faço é para ter um resultado imediato. Essa incapacidade que nós temos de pensar a longo prazo. Enfim, cada causa que você vai selecionar, fique sabendo, ela pode servir para o seu tópico frasal. Digamos, pensando numa redação, eu posso selecionar uma causa, a economia do mercado, essa ideia de que o mercado substituiu as nossas relações pessoais pelo valor da mercadoria, em que tudo tem um preço. Essa coisificação do ser humano seria uma forma de mostrar que a felicidade nossa está repousada no objeto, na tecnologia, nos aparatos tecnológicos. Grandes reflexões para um segundo parágrafo, evidentemente. Um terceiro parágrafo você pode selecionar como progressão textual a tecnologia atual. A tecnologia atual que está a serviço justamente de tirar do homem a autonomia, a possibilidade de escolha, de escolher as coisas. Lembre-se que o Enem de 2018 já trouxe essa reflexão. O papel da tecnologia, sobretudo da internet, sobretudo do Facebook, sobretudo de todos os aparatos midiáticos que já fazem escolhas para vocês. É essa sociedade do controle. Seria uma causa interessante para você abordar. Bem, aqui já estamos falando de como que você está pensando o planejamento da sua redação. Aquilo que você vai colocar no corpo do seu texto. Aquilo que você vai colocar no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo. Planejar bem as coisas. Então, e nunca se esqueça, onde existe causa, existe consequência. As relações são dialéticas. E quando falamos em consequências, pensamos nos efeitos, pensamos nos reflexos. Podemos eleger então, olha, os reflexos sobre a vida do homem. Se para o humanismo nós tínhamos um homem pensante, hoje nós temos um homem coisificado, um homem alienado, um homem que está querendo que as pessoas, que os objetos pensem, decidem por ela, ou por ele. Na política, se nós temos aquela concepção de política como a arte de governar, a política como bem comum, hoje a política, o reflexo dessa crise é fazer com que a política se torne um negócio. Pode pensar também no papel da democracia. Esse papel da democracia que nós estamos vivendo justamente na sociedade atual, não só na nossa sociedade brasileira, mas no mundo. Qual é o reflexo dessa crise do humanismo, senão o enfraquecimento dos laços democráticos, a valorização do indivíduo e não do social? Então eu gostaria que você, a partir dessas reflexões, começasse a pensar a sua redação. O que eu vou colocar numa introdução? Uma introdução é sempre a contextualização do tema, a problematização e a tomada de posição, o seu projeto de texto. Veja que o próprio tema já colocou para você. Você vai ter que se ocupar das causas, das razões, dos motivos e também dos efeitos, das consequências, dos reflexos da crise, mas você vai ter que mostrar na redação o que está em crise. Já colocamos aqui para você, está em crise a ideia justamente de homem construtor das coisas, está em crise também o papel da democracia, está em crise o papel da escolha, do homem que escolhe, que transforma a sociedade. E está em crise também o papel da ciência, essa ciência pensando como bem comum. Hoje a ciência está a serviço do mercado. Depois disso, evidentemente, não se esqueça de olhar bem para o seu desenvolvimento, que deve ser organizado em tópico frasal,
como eu vou provar o tópico frasal, quais são os exemplos concretos que eu vou trazer, quais são as causas, quais são as explicações, quais são as consequências, quais são os autores com os quais vão me ajudar a ilustrar o meu pensamento. Nunca se esqueça, o autor, aquele repertório cultural, ele é sempre subsidiário, ele é dependente. Você é o protagonista na sua redação. Então o seu tópico frasal deve ser muito bem colocado. Bem, e depois a conclusão. Nesta redação aqui, a conclusão é a síntese. É claro que pode oferecer também alguma outra proposta, mas opte mais pela síntese. Então faça isso. Esse é um planejamento bom da redação, pensar os temas, organizar-se. Esse é um modo de planejamento, não chamo isso de esquema, mas um modo de planejar a sua redação. Se esse modo não estiver claro, se nós não estivermos trabalhando as palavras que compõem a frase tema, não haverá redação, não haverá texto argumentativo. Haverá uma receita, ideias sendo colocadas, mas sem a competência argumentativa. Legal? Vamos agora preparar ideias para que você monte essa redação. Vamos agora a um outro tópico, que é justamente o referencial teórico. Essa aula temática que eu preparei para que você monte uma redação perfeita nesse sentido. Vamos lá? Muito bem. Nessa aula temática, nós devemos dar alguns referenciais para você. Primeiro, o humanismo. Pensar o humanismo enquanto fundamento da existência. O que nós consideramos? Na verdade, quando falamos em fundamento da existência, quais foram as grandes perguntas que a humanidade sempre fez? Primeiro, com os gregos. O que os gregos pensaram quando diziam quais são os fundamentos da existência? Para os gregos, então é importante você entender o primeiro fundamento da existência posta pelos gregos. Os gregos acreditavam que o fundamento da existência estava na harmonia com o universo, nesse equilíbrio que o homem deve ter com o universo. Ser racional, usar a razão, seria uma forma imprescindível de reconhecer o seu lugar no universo, no cosmos, e usar bem a sua razão para que esteja em harmonia com esse universo. Então, para o grego, na verdade, o homem deveria ser entendido como um fragmento do universo, uma poeira cósmica. E a sua felicidade, homem? Onde está a sua felicidade, senão na harmonia, no equilíbrio, de buscar o seu papel na sociedade, buscar o seu lugar na sociedade. E o seu lugar só vem por meio do equilíbrio, nada de excessos. Na verdade, Aristóteles dizia: se os corpos pesados caem em direção à Terra, é porque eles sabem qual é o seu lugar. E também ele dizia: se as chamas e as fumaças sobem em direção ao céu, é porque elas sabem que lá é o seu lugar. Então, qual é o papel do homem, segundo os gregos? Qual é o fundamento da existência, segundo os gregos? Cada um deve conhecer o seu lugar, o seu papel na Terra. Meu aluno, foi por isso que as mitologias foram criadas. Por quê? Você conhece a mitologia do Ícaro? Estava preso em um labirinto, com um par de asas de cera. E penas, ele conseguiu sair daquele labirinto, mas com uma advertência do pai: Ícaro, você não pode voar tão alto, tão próximo do sol, porque o sol queimará as suas asas e você vai cair e morrer. De maneira idêntica, você não pode voar tão baixo, próximo às ondas, porque elas molharão as suas asas. E as suas asas são de cera e são de penas de pássaros. E elas molharão e você
vai morrer. Lamentavelmente, Ícaro voou tão alto, desconsiderou a advertência do pai Dédalus e por isso morreu. O que os gregos estão a ensinar? Que o homem deve combater todo tipo de excesso. O homem deve manter-se em equilíbrio. Então, a primeira característica que você deve estar pegando para esse tema da sua redação é o equilíbrio, é a harmonia. E também, um outro fundamento dos gregos está na narrativa de Ulisses. Você sabe muito bem que Ulisses ficou perdido por muito tempo no mar, enfrentando todas as adversidades, mas ele sabia que precisava voltar para Ítaca, ele precisava voltar para o seu lugar. Só o homem moderno que perdeu essa condição de reconhecer o seu lugar, de reconhecer que existe um momento, um papel determinado e definido. Por meio da razão está o equilíbrio, por meio da razão está o homem sabendo qual é o seu papel. Ulisses sabia, ele nunca perdeu a sua referência, a referência do seu lugar. Vivemos hoje um mundo desbussolado, um mundo em que o homem perdeu a sua direção. E é assim que nós entendemos, então, o primeiro fundamento da existência. O primeiro fundamento da existência, então, está colocado pelos gregos. Saindo do campo dos gregos, um outro grande fundamento da nossa existência veio por meio do cristianismo. O cristianismo trouxe uma novidade muito importante para a nossa existência. Qual seja? O cristianismo disse: não, o homem não pode ser visto como uma poeira cósmica. O homem não pode ser visto como um fragmento do universo. O homem é capaz de ter uma nova posição nesse universo. E essa nova posição, ser um novo homem, a semelhança de Deus, vem por meio da fé. Então o cristianismo trouxe uma novidade. Qual é a novidade? A invenção de um novo homem. Um homem por meio da salvação, por meio da fé, por meio da crença. É claro que nós tivemos algumas leituras quanto a esses fundamentos. Em se tratando do cristianismo, por exemplo, há a leitura progressista, que diz respeito a justamente essa ideia que o cristianismo inovou em relação aos gregos. O homem não é apenas um fragmento, ele pode ser construtor de coisas novas, ele pode ser um novo homem. A crítica, sobretudo ao cristianismo, provém dessa ideia de que a razão passa a ser submissa à fé, ao dogma. Mas aqui reunimos dois grandes fundamentos da existência. E depois dessa cronologia que eu estou mostrando para você, qual é o grande fundamento que virá? É o tema da sua redação: o humanismo. Nós podemos fazer grandes recortes do humanismo, mas eu vou fazer um recorte do humanismo para você com Descartes, no século XVII. Descartes, no século XVII, pode ser chamado o pai do humanismo, porque com a sua expressão cogito ergo sum, o que o Descartes estava dizendo? Estava dizendo que eu penso, logo existo. Disse mais: para que eu possa pensar, eu terei que existir. Se eu não existisse, não poderia pensar, logo eu existo. E por meio desta construção importantíssima de Descartes, essa descoberta dele, ele começou também a dizer: é por isso que eu posso colocar em dúvida, Descartes falava, eu posso colocar em dúvida a minha tradição, a minha história, tudo aquilo que eu aprendi. Tudo isso eu posso colocar em dúvida e construir uma nova história, construir um novo homem que não seja dependente, ora do universo,
hora da fé, mas um homem que saiba construir coisas novas, experiências novas, histórias novas. Então você perceba que daqui surgiram as grandes características do humanismo. Quais sejam? A valorização do homem. O homem como aquele que tem o poder de construir uma nova história, de construir um novo mundo. Não se esqueça, meu vestibulando, que é a partir daqui que você começa a entender o iluminismo. É aqui que você começa a entender Kant, quando Kant olha e diz: no reino dos fins, as coisas ou têm um preço ou têm um valor. Quando tem um preço, podem ser trocadas por outras de igual valor. Mas quando não tem um preço, é porque possui dignidade. Então, a partir desses momentos importantes da nossa história, que começaram a surgir as grandes características que hoje nós estamos a perceber em crise. Valorização da sociedade, valorização da liberdade, valorização da dignidade. Lembre-se que, para Descartes, ser livre, ser racional, ser liberto, ser digno, são características imprescindíveis para o humanismo. São essas características que estão sendo postas em xeque na sociedade do século XXI. Não se esqueça que o nosso compromisso é mostrar quais são as características que estão postas em crise, senão estas que advieram do humanismo. Papel da ciência, a ciência a serviço da sociedade. E hoje, a ciência a serviço do mercado. Não é à toa que o tema de 2019, o tema da FUVEST, foi o papel da ciência na sociedade. Hoje nós temos uma ciência desqualificada. Hoje nós temos um utilitarismo, um pragmatismo em relação à ciência. E mais, nunca se esqueça de que foi a partir do humanismo, dos valores humanistas, que nós estivemos a conhecer historicamente os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, todas as grandes revoluções, todas as constituições cidadãs, democráticas, provieram desses valores consagrados historicamente pelo humanismo. Não resta dúvida também que a própria ideia da nossa Constituição, Constituição Cidadã, que põe em primeiro lugar o cidadão, também tem a sua raiz firmada nesses valores humanistas, valores que estão postos em crise. E para finalizar justamente esse processo, não há dúvida de que, depois do humanismo, é claro, porque o primeiro fundamento da existência que nós colocamos os gregos, depois colocamos para você o cristianismo, e agora estamos entregando um terceiro fundamento da existência chamado humanismo. É claro que nos próximos momentos eu vou mostrar para você como Schopenhauer, Nietzsche, Marx, como eles se voltaram contra esse humanismo que se transformou também numa metafísica. Mas isso é um outro processo da nossa história. Hoje nós temos que dar conta de grandes valores que nasceram justamente do humanismo. Porque a nossa época, o século XXI, ele está decretando a morte do humanismo. E é importante você buscar algumas razões para que essa crise esteja se manifestando. Tudo bem? Aconselho você a ler algumas coisas. Esse é um livro do meu orientador, Paulo Chiraldelli. Ele faz uma discussão muito séria aqui a respeito desse humanismo, dos valores da sociedade. Nunca se esqueça também de falar que uma das consequências dessa crise do humanismo é justamente a banalização do papel da cultura na nossa sociedade, uma cultura líquida. Há um outro livro também que eu considero muito importante para você, nessa época em que você se prepara, que está em casa, lendo, estudando. Eu acho que vale a pena também se organizar com algumas leituras que estão justamente até postas na internet, os grandes conceitos formados ao longo da sociedade. Querido e querida, espero que você tenha entendido então essa breve aula para que você, uma aula temática a respeito dos fundamentos da existência. Quando falar do humanismo, nunca pense o humanismo enquanto um conceito, um fundamento em si. Ele dialoga com os gregos,
ele dialoga com o cristianismo e ele trouxe coisas novas que nós vamos pensar em todos os autores que nós conhecemos e consideramos. Legal? Espero que tenha aí entendido. Qualquer coisa, mande a dúvida para nós. Um abraço!